Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à quarta parte da carta 5. Se você quer adquirir o livro físico, o link ele vai estar aí na descrição. E eu já vou te pedir para deixar o teu like aí para mim, que é como se fosse um apoio, um abraço energético que você está me dando aqui no meu trabalho. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações de quando tiverem conteúdos novos aqui. Então, vamos começar? Após tudo o que foi dito anteriormente e depois de ter ditado o restante desta carta, o canal começou a questionar sua possível recepção pública, porque lhe pareceu muito pragmática para ser atraente às pessoas acostumadas a imaginar um poder magnífico, ou ser, ou algo totalmente diferente, entre aspas, que criou o universo. De fato, fiz muitos esforços para descrever a imensidão do poder do qual todas as coisas provêm, mas, como disse, é impossível expor os termos humanos à realidade da fonte, tudo maiúsculo, do seu ser, tudo maiúsculo. As almas espiritualmente evoluídas, que são levemente inspiradas pela consciência divina, relatam que a experiência é completamente bela e gloriosa e inteiramente inesquecível, ainda que não plenamente descritível em termos humanos. Essa experiência mística é possível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas e a consciência interna está inundada com raios de consciência divina. É uma condição que envolve mais os sentimentos, entre aspas, do que o intelecto e as células do cérebro. Nesta situação em que tenho que inspirar a mente e as células do cérebro do meu canal com a descrição da realidade de sua fonte do ser, tudo maiúsculo, e ela tem que interpretá-la em palavras, preciso ter cuidado para não interferir com demasiada força nas frequências vibratórias de consciência nas quais estão trabalhando as células do cérebro dela. Houve momentos em que foi perigoso seguir adiante e assim interrompi o funcionamento do seu computador para romper o contato. Antes que comecem a estudar, meditar e absorver essas páginas, quero primeiramente deixar claro a todos aqueles que leram estas cartas que meu propósito com elas é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e meus ensinamentos foram envolvidos. É minha intenção que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural em todo o mundo, do mesmo modo que desapareceram os sacrifícios de animais no Templo de Salomão. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas a deixarem suas noções arcaicas de Deus, entre aspas, e de pecado, entre aspas. Nenhum verdadeiro progresso espiritual é possível até o surgimento de uma clara compreensão de que cada pessoa é responsável pela maneira como se desenvolve a sua vida. Em terceiro lugar, vim para retirar de sua mente as imagens de um Deus onipotente, entre aspas, de magnificência, grandeza e poder ativo ilimitado, que recompensa os virtuosos e castiga os malvados, entre aspas. Estas crenças, ainda que reconfortantes, são totalmente errôneas. Em quarto lugar, estou explicando a verdade do ser para finalmente dissipar o velho conceito de Deus, entre aspas, sentado no alto, em alguma parte do céu, de onde se diz que ele criou o mundo e tudo o que ele contém em um tempo relativamente curto. Em quinto lugar, vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar a ponte sobre o abismo entre a consciência universal, tudo maiúsculo, e o surgimento das partículas elétricas.
Sem essa ponte entre a dimensão espiritual invisível e o mundo visível da matéria, entre aspas, a ciência permanecerá paralisada nas velhas ideias e conceitos, ao invés de progredir em direção a novos reinos de investigação espiritual/científica para o aperfeiçoamento da humanidade. Também vim para mostrar a você a verdadeira natureza de, tudo maiúsculo isso, aquele, entre aspas, que lhe deu o ser, tudo maiúsculo, que lhe deu a individualidade, tudo maiúsculo, pois sem este conhecimento que revelará a natureza, entre aspas, de seu ser dual, porém totalmente interrelacionado, tudo isso entre aspas, espírito e corpo, você também ficará paralisado no mesmo nível de consciência em que está no momento. Quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada, isso tudo entre aspas. Este é um refrão bem conhecido entre vocês e absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser, tudo maiúsculo, eterno, infinito e consistente. E isso é o que vou revelar. O isso tá tudo maiúsculo. Você não foi criado, entre aspas. Você extraiu o seu ser, entre aspas, dele, tudo maiúsculo. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos comuns e compreensíveis. Não se pode tirar um recheio de torta de um pote de melaço e descobrir que é carne moída. Não se pode espremer laranja e fazer do suco cerveja de gengibre. Não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados acima, eleitos pelo meu canal, são exemplos de lógica. Quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação de lógica e de efeitos lógicos consistentes, surgidos da relação de casualidade. Seu universo é constituído de causas e efeitos, tudo maiúsculo, tornados visíveis. Este é um princípio inalterável da existência. Se há casos de alterações, tais como experiências paranormais ou curas instantâneas, a pessoa mediana fica espantada e a ciência se nega a crer que tal coisa seja possível. À medida que minhas explicações se aprofundarem, você compreenderá finalmente como tais alterações ocorrem, de maneira lógica e eficaz. Em outras palavras, essas alterações ocorrem segundo leis espirituais naturais e sempre servem a um propósito necessário. Não há nada sem sentido em nenhuma parte da criação, nem sequer em uma formiga ou mosquito, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa ou tenha sido danificada. Assim, isso é claro. Você vive e opera um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade, com propósito na criação da matéria, entre aspas, em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente, esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito, tudo isso maiúsculo, é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as plantas até os seres humanos. Em outras palavras, o corpo, tudo maiúsculo, através do qual você vive e no qual pensa, sente e realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos e funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que o da sua consciência humana. Os interesses humanos estão principalmente envolvidos nos problemas da sobrevivência diária pessoal, do desfrute dos prazeres e da satisfação física/emocional. Para conquistar esses propósitos, a maioria das pessoas utiliza os produtos fabricados com a matéria, entre aspas. Mesmo as mentes dos cientistas não podem desvendar totalmente os segredos ocultos da existência terrena. E, apesar de todo o seu conhecimento científico, estão tão atolados nos caminhos da existência quanto aqueles que não possuem nenhum conhecimento.
Portanto, é uma conclusão lógica que aquele, entre aspas, e tudo maiúsculo, do qual você extraiu o seu ser físico é imenso, tudo maiúsculo. Não somente em tamanho, mas também em uma imensidão de força de vontade, isso tudo maiúsculo. A vontade para autoexpressão e criatividade. Visualize durante um momento o tamanho do universo material. O Sol, tudo maiúsculo, e seu calor, a Lua, o planeta Terra e o Sistema Solar, as galáxias de estrelas e o fato de que esta matéria visível é totalmente interdependente e também dependente do movimento dos corpos planetários e está sujeita às leis universais de função e movimento perpétuos. Este vasto universo teve suas origens no e foi extraído do fundamento, tudo maiúsculo, do seu ser, tudo maiúsculo, e a totalidade da força barra energia, tudo maiúsculo, de vida, tudo maiúsculo, do universo, tem saído do mesmo fundamento do ser, tudo maiúsculo. Logo, não desanime se em meus esforços eu analisar para você os componentes espirituais, tudo maiúsculo, da sua fonte do ser, tudo maiúsculo. Você perceber que compreende o que estes componentes são e que você possui em uma medida muito, muito limitada os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente, de sua fonte do ser, tudo maiúsculo. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele, tudo maiúsculo e entre aspas, do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente deste modo as palavras, entre aspas, começarão a crescer em compreensão e a assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Tudo, tudo maiúsculo, espiritual, individual, visível, imaginado, é consciência barra conhecimento, tudo maiúsculo. A natureza primária e abrangente da consciência, tudo maiúsculo, é o conhecimento, tudo maiúsculo. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é consciência barra conhecimento, tudo maiúsculo, tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência, tudo maiúsculo, tornada visível. A consciência barra conhecimento, tudo maiúsculo, é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência, tudo maiúsculo, dentro e além do seu próprio plano terreno de existência. O plano da matéria, entre aspas, pesada, e da forma sólida, entre aspas. A dimensão universal final de consciência barra conhecimento, isso tudo maiúsculo, jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado. Agora tudo maiúsculo. É inacessível. Ela está em equilíbrio. É a única fonte de todo poder, sabedoria, amor e inteligência. A dimensão universal de consciência barra conhecimento, isso tudo maiúsculo, em equilíbrio, é um estado de silêncio, tudo maiúsculo, e de quietude, tudo maiúsculo, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo visível. Da dimensão universal final de consciência barra conhecimento, tudo maiúsculo, em equilíbrio, veio toda a criação, todas as diversas dimensões invisíveis de existência, descendo em ordem de espiritualidade dos muitos portais da dimensão universal, tudo maiúsculo, até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas. E mais além, até os horrores
inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. Essa dimensão universal final de consciência barra conhecimento, tudo maiúsculo, não somente está no espaço, ela é todo o espaço, tudo maiúsculo. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela, tudo maiúsculo, é o espaço, tudo maiúsculo, no átomo. Portanto, ela, tudo maiúsculo, está em silêncio e equilíbrio, entre aspas, no espaço, entre aspas, de todos os elementos e da matéria, entre aspas. A natureza, tudo maiúsculo, da consciência universal, tudo maiúsculo, é intenção, tudo maiúsculo, inativa e em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta, intenção poderosa, tudo maiúsculo, primitiva, pura e bela. Essa intenção, tudo maiúsculo, é a de expressar, tudo maiúsculo, a sua natureza, tudo maiúsculo. A intenção da natureza, da consciência universal, é a totalidade da vontade e do propósito, isso tudo maiúsculo, sempre unidos em um abraço, entre aspas. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação e expressá-la. Na dimensão universal final de intenção da consciência barra conhecimento, isso tudo maiúsculo, a vontade universal, tudo maiúsculo, está em um estado de mútua retenção, com o propósito universal, tudo maiúsculo, ambos em perfeito equilíbrio no silêncio e quietude, tudo maiúsculo. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal, isso tudo maiúsculo. Universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, a partir dos quais, tudo maiúsculo, tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal, tudo maiúsculo, em seu interior, você seria desintegrado pelo seu, tudo maiúsculo, poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência barra conhecimento. Ela, tudo maiúsculo, transcende a condição humana individual, do mesmo modo que o calor e a luz do seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Eu vou parando por aqui porque agora há uma separação entre essa parte que foi lida e a próxima parte da carta 5. E então eu vou dar continuidade no próximo episódio. Espero que vocês estejam gostando. Deixem um comentário aí para mim. Isso me traz muita felicidade. Eu gosto demais de ler os comentários de vocês. E eu desejo a todos ótimas reflexões. Um beijo grande. Eu sou um outro você.